Shalom a cada um de vocês que nos ouve nessas alturas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida que nos concede, o amparo que tem nos concedido neste momento em que a morte está passando, ferindo, dizimando, cefando vidas. Mas o Senhor está nos amparar e também agradecer por esta oportunidade que nos é dada de termos que vir para dizermos algo para a glória de Deus. E certamente queremos dizer que estamos a viver num momento tenebroso, onde todos os males estão atingindo a terra e todo mundo amedrontado. Certamente como aquele momento em que os filhos de Israel estavam prestes a sair do Egito, como é do nosso conhecimento, que o anjo da morte foi ferindo e podia-se ouvir os gritos na vizinhança. Eu lembro um dos filhos, deve ser Eliezer ou o filho de Moisés, que procurou saber se estavam seguros ou não. E tentaram lhe garantir, deve ser o Eliezer, que era o filho de Arão. Tentaram lhe dizer que estavam seguros porque haviam cumprido com os requisitos de Deus. E gostaríamos de dizer que vamos continuar a acatar as medidas que foram recomendadas, as medidas de prevenção contra esta pandemia, para que o diabo não venha achar uma oportunidade de nos machar e nos arrastar aos tribunais. Estava a ouvir essa manhã um grupo de pastores na Zambésia, em Grue, que acabaram sendo arrastados. Só não gostaríamos que isso acontecesse conosco. Para que isso não aconteça, vamos continuar a acatar com a revelação de saber que, querendo o Senhor, não levará muito tempo. Levando muito tempo, estamos certíssimos de que algum desses dias virá o dia do Senhor, em que poderemos o adorar sem restrições e tudo mais. Além disso, estamos a viver, talvez, colocado numa encruzilhada, como foi dito, que Enoque andou com Deus. Enoque, ele como um indivíduo, andou com Deus. A Bíblia não diz que Enoque e a sua igreja, ou Enoque com os seus amigos, mas diz que Enoque andou com Deus. Só é um momento que talvez você, como um indivíduo, deve estar ligado com Deus. Talvez podia-se dizer que é como aquele momento quando Noé estava preparando para escapulir a ira que já pairava sobre a terra. Ele e a sua família se agarraram a Deus, independentemente como o mundo havia rejeitado a sua mensagem. Como Josué, que disse: eu e a minha família havemos de servir o Senhor. Só sirvamos o Senhor independentemente dos números. Antes de começarmos com a nossa pregação esta manhã ou esta noite da sexta-feira, queria dar
uma chance, uma oportunidade, alguns irmãos para dar testemunho da simplicidade de como a árvore da vida opera, curando os enfermos. Eu vou começar por dar o testemunho dos irmãos de Nacala, onde Jesus está operando no meio dos muçulmanos. E eu creio que vai ser edificante. Sim. Queremos contar um testemunho que aconteceu ali. Sim, foi anteontem. Eu voltei da escola. Quando voltei da escola, cheguei aqui em casa, almocei. Então, não sei, de repente minha cabeça estava muito confusa. Não havia um sítio para eu caminhar. Porque estive muito confuso. Não sei o que aconteceu, de repente, acho que foi Deus, me chamou logo, eu levantei. Fui numa casa que certo um jovem que eu conversei com ele, né, acerca da palavra de Deus. Como ele não estava a querer, também não queria ouvir. Então, eu quando cheguei lá, encontrei ele, conversamos, está me dizer que minha irmã mais velha está doente. Eu falei, está doente? Então logo eu descobri, acho que é Deus, porque eu estive muito confuso, não havia sítio para ele. Quando eu cheguei lá, falei que preciso falar com essa sua mana. Ele disse, está aí dentro, não sei se vai admitir você falar com ela, porque não consegue falar, nem comer, nem beber água. Eu falei que preciso muito conversar com ela. Ele foi falar, eu lhe falei, vai dizer que é o homem de Deus, quero falar com ela. Então, quando ele foi falar, disse que pode me chamar para entrar. Eu cheguei, vi que aquela senhora estava muito mal mesmo. Que a aparência dela ficava que nem queria deixar a vida. Sim. Essas vistas ficaram brancas mesmo. Ela começaram a chorar, disse, aqui mamãe está me doendo. Ou aqui o olho está a indicar aqui. Muito mal mesmo. Então, eu acabei falando que antes de fazer oração, preciso perguntar algumas coisas. Então, tirei minha Bíblia, falei que estou a pedir dar a ela para pegar esta Bíblia nas mãos dela. Tirei aquela Bíblia, dei, ela pegou aquela Bíblia. Quando pegou, eu comecei a perguntar. Comecei a ler algumas escrituras, perguntei, você crê na Bíblia? Ela disse sim, creio na Bíblia. Aí ela já foi batizada, muita coisa a começar a dizer. Eu falei que não importa o batismo, só que eu quero se ela crê na Bíblia ou não. Então ela respondeu que eu quero na Bíblia. Então comecei a ler algumas escrituras para ela. Quando eu iniciei a orar, ela de repente começou a chorar. Começaram a gritar mesmo, que nem aquela coisa estava a lhe deixar. Acabei de fazer oração. Não ficou tanto tempo assim. Está a pedir logo água, quero beber. Logo de água já está a dizer que estou com fome. Uma pessoa que não comia. Estou com fome, preciso comer. A mãe disse que está a ser cozinhada. Então, e daí não ficou muito tempo já. Quero tomar banho. Logo, naquele exato momento, eu comecei a caminhar. Sim, começou a caminhar. Eu falei que se ela recuperar bem, é só entregar a sua vida nas mãos de Deus. Esse Deus que lhe poupou. Começou a caminhar aí. E também temos uma outra senhora, está perto de nós aqui mesmo. Sim, uma senhora que estava muito mal, que estava sentindo dor de cabeça. Ela fez 5 anos. 5 anos ali doer a cabeça. Disse o marido, um dia cheguei, estávamos no culto, terminamos, eu saí também. Neste dia estive muito confuso. Saí,
parei aí fora, então vi a filha estava a conversar com a amiga aqui fora. Então eu cheguei diante dela, perguntei, a sua mãe está? Ela disse que minha mãe está doente. A sua mãe está dentro, o que ela está sentindo? Disse cabeça. Então eu falei, preciso falar com ela, né? Então quando eu saí, falei que comecei a falar com o marido. O marido disse, como um muçulmano disse a minha esposa, está a fazer 5 anos com esse dor, acho que é problema dela mesmo. Nem já tentei andar, fui no curandeiro, já atendei também nas igrejas, mas não estou a ver, acho que pode ser, depende da igreja. Então eu acabei falando que, sabe, ela já tem cura onde ela está. Só que não sei se ela vai me permitir ir chamar o meu pastor lá em casa. Já referi irmão Jeremias. Então ela disse que pode ir chamar. Então cheguei aqui, chamei, fomos lá. Começamos a conversar. Então o irmão Jeremias perguntou, querendo a Bíblia, como o marido é muçulmano, ele recusou a primeira vez, porque o marido estava perto, disse não creio. Então, o irmão Jeremias disse que então não podemos fazer nada, porque a cura se encontra aqui na Bíblia. Se você está querendo cura, é só aceitar esta Bíblia. Ela disse que eu creio na Bíblia. Então, creio, né? Então, o irmão Jeremias tem um irmão, começou a ler a escritura, leu. Então, oramos para ela. Quando oramos, falamos que creia nisto. Você já está curada. Nós saímos. Então, já para o dia seguinte, queríamos passar assim. Eles vimos que ela já estava já a brincar, já aí fora. Então, fomos diante dela. Ela disse que, sabe, já queria vir aí para avisar que já estou bem. E assim, até hoje, ela já está a caminhar. Está muito bem mesmo. Que a cabeça estava a lhe doer, já não está a lhe doer mais. Que bom. Deus abençoe também. Sim. Então queremos. Eu estava a gravar e vou ver aí bem, poderei receber de novo para gravar. Está bem. Outro telefone. Sim, doutor. Sim, eu estava a dizer, esse irmão que eu estava a gravar. Estava a gravar. Se a gravação sair bem, vamos usar essa. Se não sair bem, vou lhe pedir para poder. Sim, que é bom. Até queria logo aproveitar e informar que um irmão ali acabou fazendo um castiçal. Esse castiçal, ele mandou fazer e saiu bem e fez mais. Sim, não percebe? Sim, fez. Não percebe? Usou o quê? O castiçal. Sim, fez no papel e fez Catarina. no... Sim, ele desenhou bem, depois ele fez mais a foto do Senhor Jesus. Imprimiu colorido A3. A3 e a coluna de 9. Sim. Muito obrigado, era isto que nós queríamos informar. Dizer que esse tipo de jovens que queremos, jovens que conhecem o Senhor e o seu poder da ressurreição, e sabem que Deus ainda cura e cura tudo. Só Deus abençoe esse irmão. Neste mundo em que os jovens estão como que levados e arrastados, estamos a continuar com o nosso pensamento esta noite sobre o Éden satânico, que é precisamente o jardim do diabo. Vou ler de novo no livro de Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que
é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem dele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Acho que podemos ver aqui que a serpente simplesmente colocou uma única palavra, e é esta que é do nosso conhecimento. Certamente a serpente estava a citar o que Deus havia dito, mas ela acabou colocando a palavra não, e acabou mudando todo o significado. Porque Deus tinha dito, certamente morrereis. E a serpente veio e disse, certamente não morrereis. Uma única palavra. Essa palavra única é que transformou este mundo em deserto de pecado. Deserto de todo tipo de males. Deserto de enfermidades. Deserto de prostituição, homicídio, bebedice, glutonaria. Este mundo foi transformado em Éden satânico. Deus acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. E na quarta-feira terminamos quando estávamos a falar de como tudo começou. Como que Deus formou o seu jardim e como que Deus criou tudo quando há com o poder da sua palavra. E tentamos já mostrar como tudo foi feito até o tempo em que o jardim acabou caindo nas garras do diabo. Portanto, vou começar a ler aqui, depois dele ter feito tudo, no parágrafo 39, e então de seu próprio corpo fez um de seus atributos. Deus tinha atributo em seu corpo, como você é um atributo ao seu Pai. Notarão, estivestes no avô do avô de seu avô. Porém, o analisaremos como tu e teu pai. E ele já está a tentar nos mostrar aqui como que somos germetizados nos nossos bisavós. Agora, vocês não sabiam nada quando estava em seu pai. O germe de vida vem do macho. O macho tem a célula de sangue. A mulher tem o ovo. Agora, portanto, a célula de sangue tem vida em si. E então, quando estava em seu pai, você realmente nada soube disso. Porém, mesmo assim, a ciência e a palavra de Deus provam que estivestes em teu pai. Porém, nada sabias disso. Sim, da mesma maneira que não há como você parar e dizer que eu estive em meu pai, dali fui para minha mãe, e fui nascido assim, aconteceu isto e aquilo quando eu fui nascido. Tudo estava como que barrado ao seu conhecimento. Só nós podemos conhecer até onde lembramos quando já estávamos como que crescendo. Mas os eventos que aconteceram aqui atrás estão como que barrados do nosso conhecimento. É da mesma maneira quando a gente fala de termos estado com Deus antes da fundação do mundo, como éramos atributos de Deus. Essas coisas estão como que barradas do nosso conhecimento. Mas não quer dizer que não aconteceram, não quer dizer que não estávamos lá.
como acabei de me referir, que você é geneticizado precisamente no seu bisavô. Estamos a dizer que o seu próprio corpo, germe de vida, é geneticizado precisamente no seu bisavô. Mas você não tem assim uma ideia de como tudo isso foi acontecendo. Da mesma maneira que não temos ideia de como as coisas aconteceram quando éramos meninos ou pequeno bebê, mamando, essas coisas todas. Mas há quem talvez pode dizer, você quando era criança, você fazia isto, você chorava desta maneira, você chorava muito, mas você já não tem nenhuma ideia. Essas coisas estão como que baradas ao nosso entendimento. É da mesma coisa quando a gente fala da predestinação pela presciência de Deus, como estávamos com Ele antes da fundação do mundo. Essas coisas estão como que baradas, mas elas são reais e verdadeiras. Vamos continuar, amados, que Deus lhes abençoe ricamente. E ele diz aqui, agora, essa é a forma em que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e cada filha de Deus estava com Deus no princípio. Você agora não o recorda, porém estivesse ali. Ele o sabia e desejou que viesses a ser, para assim ele poder fazer contato contigo, falar contigo, amar-te, dar-te um aperto de mãos. Que coisa bonita. Talvez podíamos já dizer alguma coisa a respeito disso. Sim, enquanto que você jaze no seu pai, antes que o seu pai case e projete a você para depois você ser nascido, não há como o seu pai pode mandar para fazer algum trabalho, não há como o seu pai pode apertar a sua mão, porque você ainda é simplesmente germe de vida que jaz nele. Mas depois de ter sido nascido, já pode comungar com ele, pode trabalhar com ele, ele pode lhe pedir fazer isso, pode já se conhece. Só Deus também tinha os seus atributos que ele queria trazer na terra para o mesmo propósito. Porque a paternidade tem a sua origem no próprio Deus, que é a fonte da paternidade. E assim Deus sabia que nós estaríamos aqui. Deus sabia que você estaria onde você está. Deus sabia que você estaria na terra, precisamente nesta era em que nós estamos a viver, a fazer talvez o que você está a fazer. E Deus também sabia que eu estaria aqui a fazer também o que estou a fazer. Não são questões assim que, digamos, é pela esperteza, é por isto, por mérito. É simplesmente Deus quem nos posiciona. Se o homem pudesse ter uma ideia disso, faz-me lembrar já agora daquele rei Uzias, aquele rei que Deus havia o abençoado como rei. E ele influenciou a sua nação e fez com que a sua nação pudesse prosperar. O seu reino progrediu de tal modo que estava quase ao reino de Salomão, porque ele estava posicionado no seu respectivo lugar. E se você recebe uma revelação de saber o que você deve fazer, e você se coloca exatamente naquele lugar onde Deus predestinou pela presciência para que você esteja, certamente o Senhor Deus vai lhe abençoar naquele lugar. Mas quando aquele homem foi sendo abençoado, o rei Uzias, chegou um ponto em que ele pensou que talvez podia fazer
o trabalho de um ministro, de um pregador. É ali onde ele fez um seu erro fatal. Tentaram lhe barrar para que não fizesse, como uma pessoa que sabe que a Bíblia diz que isso não deve ser feito, mas vai continuar fazendo. É o ponto em que se encontram nossas igrejas. Elas sabem que a Bíblia diz que mulheres não devem pregar, mas elas continuam pregando. Elas sabem como as mulheres cristãs devem se vestir, mas estão como que carregados e levados por um movimento atual por modernismo. Elas sabem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nunca houve ninguém na Bíblia que foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estão como que amarrados, levados, e vão fazer coisas que Deus está tentando lhes barrar para que não façam. É ali onde o pecado entra e fere as pessoas. É onde começamos a ter problema com os próprios pastores. Ora pastor foi apanhado, ora diácono, ora bispo, tem meninas namoradas, e essas coisas todas que não deviam ser ouvidas na igreja do Deus vivo. Este rei Osias, quando ele tentou assumir o trabalho de um outro, é quando Deus o feriu com lepra. E lepra significa pecado. Se você fazer um trabalho que você não deve fazer, certamente vai resultar em pecado. E eu podia citar aqui nome de pessoas que aventuraram em entrar neste trabalho que hoje em dia, e algumas vão dizer que ele está ali, o trabalho não está a prosperar, e alguns, como acabamos de mostrar na quarta-feira, acabam de entrar em aliança com os curandeiros e sacrificam pessoas, sacrificam filhos para ver se o trabalho pode progredir, fazendo uma ação dessa para fazer com que o trabalho de Deus possa progredir. É o pecado que entrou, porque a pessoa está a tentar fazer o que não deve fazer, o que não foi chamado para fazer. E o rei Uzias já aprendeu uma lição muito dura. Meu Deus. Continuando a ler. E ele diz aqui: e assim Deus sabia que nós estaríamos aqui. Porém, então, ele nos pôs em carne para assim fazer contato conosco. Só Deus nos colocou aqui na terra para que ele pudesse fazer contato conosco. Você está aqui na terra para contactar e fazer contato com Deus. Comungar com Deus como o seu Pai. Sustentado por Deus, confiar em Deus em tudo. Se a saúde não é das melhores, como já ouvimos os testemunhos aqui, recorrer a Deus. Quando está a padecer necessidade, recorrer a Deus. Venha o que vier, recorra a Deus. Porque Deus te colocou aqui na terra para comungar com você. E se você faz parte da família de Deus, Ele, como a fonte da paternidade, é obrigado para sustentar os seus filhos. É obrigado para curar os seus filhos. Não é isso que o pai faz quando o filho está doente? Ele faz tudo ao seu alcance, procurando a saúde da sua criança. Só Deus, sendo a fonte de saúde, a fonte de todas as curas, não curará também o seu povo que confia nele? Por isso, temos a obrigação de confiar em Deus em tudo, independentemente venha o que vier e vá o que for, confie em Deus. Falava eu com uma irmã, e a irmã dizia, já
pedi a Deus, parece que Deus não está me ajudando nesta questão. Eu disse, às vezes Deus, o que Ele faz quando você pede alguma coisa, às vezes Ele pode ainda demorando para lhe provar, ver se você confia nele de todo o seu coração. Como estávamos a falar a respeito de Isaac, que pediu a Deus para que lhe desse filho, a sua esposa era estéril, como a sua mãe, e ele pediu a Deus para que lhe abençoasse com o filho. Sabe quanto tempo Isaac teve que esperar? Ele esperou por 20 anos para poder receber o filho que tanto pediu diante de Deus. Deus queria ainda ver se ele poderia manter olhando para ele e confiando e crendo que Deus seria capaz de fazer bem as suas promessas. E quando a gente confiamos e ficamos parados, intactos, inabaláveis, querendo que Deus que prometeu fará bem o que ele disse, porque cada semente produzirá segundo a sua espécie, cada promessa de Deus produzirá o que foi prometido. Se apanhar alguém que agarra-se àquela semente e a semeia no seu coração e a rega com a fé de dia e de noite, aquela semente vai germinar e produzir segundo a sua espécie. Só depois de Deus ter visto que este homem realmente está firme, Deus faz bem a sua palavra. Mas quando você faz umas 2, 3 orações, vamos dizer que talvez uns 2, 3 dias, ou 2 semanas, ou um mês, e você diz, aliás, eu pensei que talvez Deus podia me ajudar o mais rápido possível, ele está a demorar, deixa eu procurar outros recursos. É onde a gente caímos, é onde a gente falhamos. Mas devemos ficar firmes até que Deus faça bem o que Ele prometeu para o crente. Meu Deus, porque Ele é a fonte de toda paternidade. O Senhor seja louvado por isso. Está vendo? A fim de que pudesse fazer contato, se converteu num de nós, quando se converteu em Jesus Cristo, o Filho de Deus, por si a plenitude da manifestação de Deus. Oh, meu Deus, que coisa bonita! Quando os seus filhos se manifestaram aqui na terra, e num certo momento ele se tornou como eles, se tornando um homem na pessoa de Jesus, foi visitar os seus atributos. Infelizmente, os atributos de Deus não estavam como que preparados para o receber. Rejeitaram, tomaram, crucificaram. Deixa eu continuar. Portanto, esse foi o propósito de Deus para expor seus atributos em confraternidade. Quando eu estive em meu pai, não sabia nada. Porém, quando me converti em seu filho e nasci nele, fui atributo, parte do seu pai, do meu pai, e você parte do seu pai. E como filhos de Deus, somos parte dos atributos de Deus que estava nele. Feitos carne como ele foi carne, para assim podermos confraternizar um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. Oh Senhor, como devíamos amarmos uns aos outros, porque somos a família de Deus nesta confraternidade que Deus tem nos dado na terra. E esse é o propósito de Deus no princípio. Sim, Senhor. Isso é o que Deus desejava no princípio. Ele tinha tudo sob o seu controle, colocou o homem no jardim do Éden e ações de livre-arbítrio. E disse, filho, é teu. Que formoso lugar. Meu Deus, quando Deus fez tudo e ali estava o jardim, na sua beleza.
posso sentir o cheiro, aroma das flores, todo tipo de aroma, todo tipo de perfume que sai dessas flores jazia no jardim de Éden. E Adão podia passar através das florestas, passarinhos, a sobrevoar insectos de um lado para outro. Um momento, um cheiro limpo, sem nada de contaminação. Era um momento glorioso. Ele não precisava de pôr uma máscara, porque não havia nenhum vírus para poder lhe danificar ou fazer algum mal. O mundo estava tão quieto e tão bonito, para pensar que Deus não deixou cair na totalidade este programa. Porque o nosso Deus é aquele que tem a capacidade de deixar a água despejar-se na terra e reavê-la, a trazer de volta aquela água. Ele é aquele que é capaz de deixar com que a vida se derrame como Jesus morreu e tornou reavê-lo no terceiro dia. Ele é aquele que foi capaz, aquele que é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, nem se estiver morto, viverá. Sim, este mesmo jardim que acabou caindo e se tornou um deserto de pecado, onde não há nenhum lugar são para se olhar. Mas pela graça de Deus ainda há uma esperança que jaz nos nossos corações. Sabemos que o jardim que foi perdido, em breve será restaurado aqui na terra. Essa é a minha ansiedade, esta é a minha luta. É onde está a fita a minha atenção. E algum desses dias Deus restaurará este mesmo ambiente sadio, onde os filhos de Deus estarão no paraíso de Deus, sem pecado, sem enfermidades, sem bebedice, sem nada do mundo de pecado, sem prostituta, sem bêbado, sem fábricas de bebida, fábricas de tudo isso que é vil. Deus prometeu que restauraria. E eu estou esperando, dizendo aos demais que tenham também a mesma esperança. Se meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo, não tem essa esperança, certamente tenho muita pena com você. Porque a verdade é de que quando a vida termina aqui na terra, não é o fim. É o princípio de uma outra etapa de vida. Deixa eu continuar a ler. Às vezes se torna um pouco difícil quando se pensa a respeito dessas coisas. E os nossos pais já acabaram vendendo por causa da sabedoria, por causa da ciência. No parágrafo 45, ele diz: Deus estava tão satisfeito até que regressou e descansou de todas as suas obras. Cada árvore nunca produziu espinho e cardos. Nenhum morango jamais saiu de uma árvore espinhosa. Tudo era perfeito, toda a semente era perfeita, tudo estava em perfeitas condições. Então, quando foi tomar um descansozinho, seu inimigo se deslizou para dentro com engano e tomou posse ao interpretar mal seu programa a seus filhos. Quando ele depositou confiança em seu próprio filho, como você deposita confiança em seu próprio filho? Como você deposita confiança em sua filha quando sai de noite com um homem? Quando depositas confiança em teu filho,
quando ele tem que ir com um moço que bebe ou um moço fumante. Vê? Ele depositou confiança em seu filho, que ele não faria nada mal e guardaria toda a palavra que ele disse. Porém, o inimigo se deslizou para dentro, como esse trapaceiro engraxado que tirará fora tua filha e se comportará mal. Ou alguma mulher sairia com teu filho e pela mesma forma. Vê? Ele se deslizou para dentro e interpretou mal a palavra para Eva. Agora, ele, por meio desta queda, tem tomado posse e por si possuiu o jardim do Éden. Tomou posse. Quando Adão e Eva caíram, deslizaram-se da palavra de Deus, deixaram cair a palavra, deixaram também cair a vida, deixaram também cair a proteção, deixaram também cair a saúde e todas as beneficências que Deus já havia colocado em sua frente. E o diabo tomou posse deste mundo, tomou posse. E agora ele tem tido 6.000 anos de senhorio enganoso. E as pessoas, filhos de Deus, como tem feito então, porque estavam baseados em ação de livre-arbítrio para atuar em qualquer forma que desejassem, crendo que eles atuariam corretamente, ou confiando que atuariam corretamente. Então vieram com o ato errado e venderam suas primogenituras, como fez Esaú pelo mundo, e Satanás o ganhou e tomou posse. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden, como Deus tem 6.000 anos para fazer seu Éden. Uma conclusão e por engano da palavra ou da gente, agora estabeleceu o seu próprio Éden nesta terra é pecado. Oh, que coisa vergonhosa! E Deus já havia estabelecido tudo aquilo num ambiente sadio. Mas o diabo, quando tomou posse desta terra, ele começou a construir o seu próprio Éden. As cidades que nós temos, que são construídas, depois de destruir isso, depois de destruir aquilo, destrói isso, e ele como que estivesse a corrigir tudo quando foi feito por Deus para ele construir o seu Éden. E essas cidades todas que nós temos, estamos a falar da cidade de Washington, Moscou, Hong Kong, Paris, essas cidades todas, Londres, essas cidades todas fazem parte do Éden satânico, fazem parte do jardim de Éden, onde ele constrói para questões de bebedice, para questões de prostituição, para questões de tudo, de todo tipo de mal que apoquentam a humanidade. E o mundo vai continuando deteriorando cada dia, cada momento que passa. Acho que estamos a apanhar a essência disso. E ele diz, o Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado. É por isso, irmão, não perca o seu tempo neste mundo procurar justiça. Não há justiça. Justiça é quando o Rei da Justiça ter voltado na terra. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado. Porque Satanás é pecado, Deus é justiça. O reino de Deus foi estabelecido em justiça. Justiça, paz e vida.
E o de Satanás está estabelecido em pecado, e pecado religioso. E nós sabemos que o salário de pecado é morte. E quando os nossos pais pecaram, a morte lhes agarraram. E o Éden de Satanás é constituído de morte, doenças, lutas, desentendimento, pecado. Mas veja o reino de Deus, estabelecido em justiça, paz e vida, vida sem fim. Paz, justiça. Note como ele enganou em decepção, conforme ele disse que faria. Ele prometeu fazer isso. Sabia alguém disso? Vamos voltar a Isaías, se desejamos. Alguma dessas escrituras, se você... Eu devia citar mais delas, creio. Vamos voltar a Isaías 14, apenas por um momento, em Isaías 14, o leremos. Vigia o que este indivíduo fez. Isaías 14, começando com o versículo 12. Estamos a ver aqui, indo diretamente na mente do diabo ou no seu coração, que estava os seus intentos. A Bíblia diz aqui, a partir do versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, é o que o diabo dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estou a citar aqui Isaías 14, 12 até 14. Esses foram os intentos do diabo. E o profeta diz agora, compare isso aqui com as escrituras, com as outras escrituras em Tessalonicenses. Há uns momentos, como ele disse, que se assentaria no trono de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus, assim sendo que ele como Deus, é adorado como Deus sobre a terra. Aí está o Deus deste mundo, do qual lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele hoje, engano. Essa hora traiçoeira, o tempo tenebroso, tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Sim, estamos aqui na divisão continental entre a vida mortal. Estamos como que, mais uma vez, aqui na divisão continental entre o Éden de Satanás e o Éden de Deus, que em breve será revelado para o seu povo. Um momento mais glorioso para o crente, mas um momento mais escuro para o pecado, o pecador, melhor dizendo. Para você que ainda está a beber, fumar, prostituir, roubar, corromper e ser corrompido, independentemente em que setor, pode ser na educação, na saúde, na justiça, pode ser aonde que você se encontra. Se ainda você está lá mergulhado no pecado, sem temor de Deus no seu coração, saiba isso, que você está vivendo num momento mais ruim. Eu até estava a pensar a respeito desta praga global. Está dizimando almas. E é verdade que é ruim. E só para ver, será que mesmo, se o homem estivesse a caminhar com Deus, Deus ia permitir essas pragas para nos assolar desta maneira?
Israel, quando caminhou com Deus, ele não lhes protegeu. Pelo menos para o mundo parar e pensar os porquês de tudo isso. O mundo não tem tempo de parar porque tem como seu Deus a ciência que lhes cega. E a ciência vai continuar prometendo que havemos de acabar com as enfermidades. Mas a verdade é que as enfermidades não vão acabar, vão continuar se aumentando. Está a falar-se desta vaga, a terceira vaga que está nos assolando. Que não sabemos até onde vai nos levar. E ainda se prediz que provável pode vir outras vagas, como uma vassoura que está a passar através das nações a dizimar, a varrer pessoas e colocarem nos cemitérios. Oh, este maldito mundo, pecado e pecadores, homens que não conhecem a Deus, homens que perderam a sua origem, homens como que sem alma. Como dizia que a única solução para esta geração é só virar as mesas, porque não há nada sã. É tudo corrupção e decomposição. É como um animal que acabou morrendo no mato, depois de 4 ou 5 dias você vai apanhar aquele animal quando já está podre. Não se aproveita nada. Este mundo não se aproveita nadinha. Nada mesmo. Estamos encarando o Éden de novo. Aleluia! Estamos encarando Éden de novo. O Éden de Deus. Aquele Éden que caiu lá. Como eu dizia que o nosso Deus é capaz de reaver aquilo que caiu. Porém, justamente nesta era, todo engano e cada tática que alguma vez ele havia usado e podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus e se tem posto no lugar de Deus, religioso e poder e citar as Escrituras e lhes poder dizer a Escritura. Está a ver? É onde o Satanás se encontra hoje. Ele mobilizou cada tipo de engano que ele usou ao longo das eras. Ele está a usar cada arma que ele usou desde os tempos. E até chegar a um ponto de usar as Escrituras, como eu dizia na quarta-feira. Temos pregadores que vão aos curandeiros para poderem fazer milagres. Chega ali, cita a Escritura ali, acolá. E as pessoas vão pensar que aquilo aí é de Deus, sem saber que não é de Deus, é o diabo de novo procurando ser adorado. Está a ver? Mas é tipos e táticas que o diabo está a levantar para arrastar a humanidade. Tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Porém, deixe fora uma parte disso, é tudo o que ele tem de fazer. Fazer esse bloqueio onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estávamos falando outra noite. Agora, ele disse que exaltaria sobre o Altíssimo, esse é o objetivo dele, ascenderia sobre as nuvens e as estrelas, e que se assentaria ali como Deus, a estar sobre o Altíssimo. E ele tem tido êxito em realizar ameaças, Na verdade, tem tido êxito maravilhoso no realizar suas ameaças pelas pessoas e permitindo descartar com explicações em cada era o valor da palavra de Deus prometida para essa era. Assim é exatamente como ele descartou com explicações. Sim, o diabo tem tido grandes êxitos. Só para citar, e talvez alguns aqui, quando o diabo começou com essa
com essa coisa maldita, venenosa, de se levantar contra o seu Criador. Como é do nosso conhecimento que o diabo era um querubim de renome. E começou com essa coisa venenosa. Foi falando no meio dos anjos, até que ele conseguiu enganar anjos. Eu queria que isso aqui pudesse descer fundo no seu coração. O diabo conseguiu até enganar anjos. Anjos que conheciam a face de Deus. Anjos que adoravam Deus, não adorar pela fé, mas adorar fisicamente, vendo que Deus estava ali, o conhecia. Mas o diabo, quando começou com as suas táticas enganosas, ele foi capaz de até enganar o maior número de anjos, que é 3/3, 2/3 dos anjos, que foram enganados por diabo. E até podemos ter uma ideia de que 2 até 2/3 das pessoas que estão na Terra, embora que saiba que é mais que isso, mas o maior número na Terra está enganado por diabo, estão a adorar o diabo de uma ou de outra maneira. Só o diabo é estratego, ele sabe enganar. O único lugar de refúgio é na palavra de Deus. É na mensagem do dia em que você está vivendo. É onde você pode achar o abrigo. É a única coisa que pode lhe proteger do engano do diabo. As pessoas pensam que por estudar a Bíblia, talvez podem não ser enganadas. Só estudar simplesmente comparar a Escritura com a Escritura. Não é isso. Satanás também conhece as Escrituras. Até costuma citar dizendo que está escrito na Bíblia. Está a ver? Você não tem maneira de como escapar se você não estiver na mensagem do dia em que você está a viver. Se ele enganou anjos que viram a face de Deus, quanto mais um pastor, um bispo, um padre, um papa que só conhece Deus no papel. É só dar patapé e dar credo e vai cair ali comendo, adorando estátuas e adorando os santos que partiram. Acabou. E não há sabedoria alguma que você pode ir e vencer o diabo. Não há maneira de que você estudou, você não estuda nada. Pelo contrário, você só está sendo amamentado com o diabo. O diabo é astuto, enganou até anjos que viram a Deus face, que falaram com Deus, que viram e conhecem a Deus, mas ele enganou-lhes. Quando se diz que o diabo tem rabo, não é rabo de rabo, mas é simplesmente uma fila de anjos que seguiram a ele. Rabo dele é rabo de seguidores. Meu Deus, eu não tinha visto as coisas desta maneira. É rabo de seguidores. Um rabo bem comprido de 2/3 de anjos que ia seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nessas alturas em que estamos a encarar o novo Éden. Sim, deixa eu continuar ainda por alguns minutos. Está a ver os intentos do diabo. Na verdade, tem tido êxito maravilhoso ao realizar suas ameaças. Sabe, uma coisa que eu acabei ouvindo que talvez dá a compartilhar com vocês, amados irmãos. Porque dizer a verdade, irmãos, está além daquilo que o homem talvez pode imaginar ou compreender.
esse esforço que nós estamos a fazer é por o amor. Dizer que vos amamos de todo o nosso coração. Se pudessem ter uma pequena ideia disso, isto aqui está saindo dentro de uma fonte de amor. Portanto, estamos tentando ajudar uns aos outros. Não é para ter nome, não é para fazer o quê, mas é para ajudarmos uns aos outros para conseguirmos alcançar este Éden que está à vista. Uma coisa como eu me referi, que eu vi este agente satânico a tentar dizer. Quando essas pessoas entram em aliança com o diabo, como me referi na quarta-feira, e estando no jardim de Satanás, que é este mundo, ele estando no comando de tudo. Para você ser um negociante de renome, tens que entrar em aliança. Para ser um político de renome, um jogador de renome, um transportador de renome, como tentamos lhes mostrar, tem que entrar em aliança com o diabo. Até chegar onde as pessoas dão as suas próprias almas a diabo, querendo prosperar. E algumas pessoas, às vezes, são dadas um período muito curto de vida. Talvez o diabo vai dizer o quê? Ok, vou lhe dar muito dinheiro, mas você vai ficar rico por um período de 10 anos, depois vai morrer. Aquelas pessoas, este agente do diabo dizia que o diabo e os seus seguidores ainda alimentam uma esperança de que, porventura, podem vir a acabar com Deus e governar livremente a terra. Essas expectativas que o crente tem de que esperamos um novo Éden, eles também têm uma expectativa de que algum dia, naquela última guerra, poderemos vencer e destruir os filhos de Deus e destruir Deus e ficarmos livres de quaisquer coisinhas que tem a ver com Deus, e ficaremos a reinar na terra. E isso aqui será nosso na totalidade, sem nenhuma coisa contrária. O diabo e os seus agentes ainda alimentam essa esperança, sem saber que serão amarrados por 1000 anos e depois libertos para ser lançados no inferno. Deixa eu continuar ainda. Agora, ele disse que exaltaria assim. Deixa eu ver. Sim. Na verdade, tem tido êxito maravilhoso ao realizar suas ameaças pelas pessoas de permitirem descartar com explicações em cada era o valor da palavra de Deus, prometida para essa era. Está a ver? É a coisa que o diabo detesta. E ele tenta trazer uma explicação para ir contra a palavra daquela era. Assim é exatamente como ele descartou com explicações. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu. Como devem saber que não chovia, não é isso? Porque não havia chuva ali em cima. O grande evangelho científico que ele pregou no jardim do Éden. Está a ver que o diabo é cientista? Ele não pode pregar um evangelho científico sem que seja cientista. Está a ver? O grande evangelho científico que ele pregou no jardim do Éden. Ele podia disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. Porém, Deus disse que viria a chuva,
Mas Satanás teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não poderia ser feito, porém foi feito. Ele o fez. Está vendo o que aconteceu? O diabo sempre tenta tirar uma explicação tentar descartar, tirar o peso da palavra de Deus. Quando Deus falou com Noé, Noé estava a pregar a mensagem daqueles dias. É aqui onde jaz a importância da mensagem do dia em que você está vivendo. Não ia funcionar, talvez, se pregasse outras mensagens passadas, porque a mensagem que estava em vigor era a mensagem de construir a arca. Mas como é que o diabo desmoralizou pessoas para que não aderissem àquele programa? Ele usou a ciência. Da mesma maneira que está usando a ciência. Ele tinha seus instrumentos científicos. E podia lançar lá no céu. E trazia os resultados. E os resultados mostravam que não havia umidade, não havia água lá em cima. Mas mal ele não sabia que Deus basta falar. A sua palavra falada contém nela o poder criativo. Se Deus disse que vai chover, não se interessava se havia umidade, não havia, mas aquela palavra que criou as águas era a mesma que havia sido falada aqui. E a mesma palavra ainda é capaz, e era capaz, e foi capaz de fazer com que pudesse chover. Mas o diabo, usando seus instrumentos científicos, como temos hoje a meteorologia e essas coisas todas que nos dizem as temperaturas, e as pessoas ficam bem relaxadas. Que a previsão de hoje aqui na cidade é de tanto, e nós confiamos naquilo e tudo mais. Só as pessoas acabaram confiar na ciência que o diabo havia estabelecido naquela altura, e aquela ciência, aqueles resultados estavam contrários à mensagem de Noé. Deixa eu dizer o seguinte, irmão ou irmã, onde estamos ouvindo. Qualquer explicação que contraria-se com a palavra de Deus, essa explicação é do diabo. Qualquer resultado científico que se contraria com as escrituras, com a mensagem do dia, esse resultado é diabólico. A palavra de Deus acima de tudo. Porque a palavra de Deus tem poder criativo. Se Deus disse ponto final, não ouça mais nada. Não há nada que tenha campo quando Deus falar. Quem pode revogar o que Deus falou? Quando Deus disse haja, 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 ouve, porque a palavra de Deus tem poder de criar aquilo que foi falado. É aqui onde o crente deve repousar e colocar as suas esperanças. Irmão, irmã, amados, sempre quando você apanhar uma promessa de Deus, esta promessa de Deus é uma semente que, semeada num terreno fértil, certamente vai germinar e produzir segundo a sua espécie. Se apanhar alguma promessa que Deus deu e você crê e toma e semeia no seu coração e continua regando
esperando, regando, esperando, certamente você vai colher e comer aquilo que Deus prometeu. Deus não pode mentir, porque Ele não é homem para mentir. Só quando Deus disse que ia chover, o diabo veio de novo e disse, não. Está a ver como o diabo sempre anda com esta placa a mostrar às pessoas com esta palavra não. Quando Deus disse que vão morrer, Satanás disse, não vão morrer. Quando Deus disse que vai chover, Satanás também veio com esta mesma palavra, não vai chover. Estamos deparando aqui um canal muito glorioso da palavra não. Está a ver? E quando Deus queria tirar os filhos de Israel na escravatura, o diabo correu também com a mesma placa e disse, não vão sair. Mas sempre Deus provou. E quando Ele fala, é capaz de executar. Porque Ele é imutável. Ele conhece tudo e todos. E conheceu o fim desde o princípio. Agora, veja o que o diabo fez. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu, porque não havia chuva ali em cima. O grande evangelho científico que ele pregou no jardim do Éden, ele podia disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. Porém, Deus disse que viria a chuva. Mas Satanás teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não poderia ser feito, porém foi feito. E ele o fez. Dizer que o que o diabo também está dizendo nestes últimos momentos, usando todo tipo de evangelho científico. Pergunta a esses, digamos, doutores nessas grandes igrejas. Procura saber se Deus vai destruir o mundo. Vai dizer que Deus é amor. Deus não vai destruir o mundo. Mas será que é isso que ele disse? Jesus nos disse que a colheita é o fim do mundo. Agora, quem são esses instrumentos científicos de diabo? Pergunta a esses, vai nessas igrejas grandes de renome. Procura saber, Deus vai destruir o mundo? Pode dizer, Senhor, Deus é amor. Deus não vai deixar a enfermidade assolar o mundo assim, as pessoas sofrerem desta maneira. Você não conhece a ira de Deus. A cólera de Deus é terrível. Quando Deus estiver zangado, a zanga de Deus é terrível. Deus não é assim. A bondade de Deus não é aquela que nós imaginamos, talvez como almofada que você pode ir sentar e dormir e pôr sua cabeça, essas coisas todas. Não é isso. A bondade de Deus é de cumprir com as suas promessas. Aquele que cumpre é abençoado. Aquele que não cumpre tem que receber também o galardão de não cumprir. Essa é a bondade de Deus. Mas muitas das vezes nós pensamos que a bondade de Deus é deixar o pecador e continuar. Eu estava pensando em algo que talvez pode ser um pouco útil nessas alturas. Deus disse aos nossos pais no dia em que comeram. Mas eles comeram. Quando comeram, o dia que estava sendo dito não era dia da semana. Era dia que são 1000 anos. E eles não completaram 1000 anos. Mas talvez quando comeram, continuaram por um tempinho a viver. Mas eles não foram até o encontro de um dia. E às vezes as pessoas quando pecam, fazem o que fazem, roubam, matam, escapulam, não são apanhados. E pensam que Deus também não vai fazer nada. Não há nada disso. Deus, quando você pecar, Ele vai te apanhar. E você não tem como fugir na face de Deus. Ele vai te apanhar.
Se você é bêbado, ele vai te apanhar. Se você é prostituta, Deus vai te apanhar. Se você é corrupto, Deus vai te apanhar. Seja lá o que você está fazendo, pensar que as pessoas não estão a ver, Deus está a ver e vai te apanhar. Não tem como escapulir. Tarde ou cedo você vai colher o que você está semeando. O diabo tentou explicar naqueles dias que não ia chover. É o que o diabo também está fazendo no dia de hoje, tentar explicar que não há fim do mundo. É o mesmo diabo, é mesmo Satanás. Não sei, poderia colocar uma escritura aqui nessas alturas. Deixa eu ler aqui uma coisa que talvez é propícia para nos ajudar, enquanto que ainda estamos pensando sobre essa estratégia que o diabo sempre usou. Queria ler aqui algo que eu creio que pode nos ser propício. A respeito deste pensamento que estamos como o diabo sempre procurou uma maneira de trazer uma explicação. E tenho a certeza de que quero ler aqui no livro de São Pedro, segundo São Pedro 3, sobre a vinda do Senhor. Amado, escrevo-vos a partir do versículo 1. Esta segunda carta, ambas as quais desperto com exaltação com o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. 4. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já na antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tirados da água, e no meio da água subsistem, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Está a falar mesmo deste dia. Mas nos últimos dias há de aparecer escarnecedores, homens sem base escriturística, homens que não temam a Deus. Estamos a falar de pessoas que carregam a Bíblia, pessoas de renome, conhecidas ao nível nacional, que vão tentar suavizar as coisas, não mostrar o perigo eminente, mas vão tentar mostrar que Deus é amor. Essa pandemia aqui, vamos lutar contra ela, não tem nada a ver com Deus, não é Deus, Deus é amor, Deus não pode enviar isso. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Quem destruiu o mundo antediluviano? Não havia o mesmo pecado que nós temos hoje? Não havia pessoas? Nós é que somos mais pessoas do que somos mais valorosas do que as pessoas que viveram nos tempos de Sodoma e Gomorra. Deus exige que as pessoas guardem a sua palavra. Se não guardam, tem que receber o galardão de não guardar. O salário de pecado é a morte. Se você ainda está a pecar, meu irmão, minha irmã ou irmãzinha, e você pensa que é esperta, você não é esperta. Você não é esperto. Vai colher um copo cheio de morte e você vai beber e vai saber que Deus é justo. Só veja, no versículo 7, mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Agora, se Deus naquele momento prometeu chuva, e o diabo tentou colocar a sua palavra, não vai chover. Hoje em dia o diabo está a correr com a mesma placa, escrita não, tentando mostrar que
Deus não vai destruir o mundo com fogo. Mas da mesma maneira que Deus cumpriu a sua palavra naquele momento, Ele também vai cumprir a sua palavra. Este mundo vai ser destruído com fogo. As coisas vão ser queimadas. As cidades, todo esse jardim que o diabo tentou estabelecer, as cidades que eu acabei de mencionar, tudo vai desabar, estará em escombro. E tudo vai ser queimado, arrasado a cinza. E Deus vai estabelecer um novo Éden, um novo jardim, em que habita somente a justiça. Terminando com meu pensamento, talvez poderei continuar certamente no domingo. Só vou ler isto aqui e ver se posso terminar. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa. Envenenou suas mentes novamente por engano, vem? Interpretando mal a palavra. Se tu és filho de Deus, agora, deixa-me ver e fazer algo. Jesus não fez palhaçada para ele, nunca o fez. Deus não é palhaço. Ele tem que responder, ele não tem que responder nada do que Satanás pergunta, responder nada do que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não teve que fazer palhaçada para ele, não teve que fazer pão. Podia fazê-lo, porém haveria estado atentando ao diabo, e ele não tinha que atender ao diabo. Sim, poderia estar atendendo ao diabo. Novamente é pecado religioso, como no princípio. Tão enganoso. Observe agora, não é apenas o velho pecado diário, adulterando, embebedando-se e usando o nome de Deus em vão. Não é isso, não. Há anos, vocês recordam, muito de vocês, de outrora, recordam naquele sermão que preguei, a decepção do juízo. A meretriz, ela não vai ser desenganada ali. Ela sabe por onde está indo. O bêbado não vai ser frustrado ali. Está vendo? O contrabandista de bebida, o jogador, o mentiroso, o ladrão, ele não vai ser frustrado. Mas esse é o homem que pensa que ele está bem. Ali está a frustração. Esse é um indivíduo que vem e diz, Senhor, não preguei eu o evangelho, não expulsei demônios em teu nome. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Aí está a frustração, vê? Essa enganosidade, isso é o que estou constantemente, é onde sou tão mal entendido. Não é o que eu desejo ser, não é o que eu desejo ser diferente. Não desejo ser diferente, porém tenho que ser honesto. Tenho uma mensagem e esta deve chegar às pessoas. O faz muito mal entendido entre as pessoas. Eles pensam que estou contra todos. Se tão somente soubesse que estou por todos. E eu estou tratando o melhor que posso para trazer-lhes o que é a verdade, assim como está colocada em meu coração e na forma que está exposto aqui na Bíblia. E Deus prova ser isso a verdade. Assim sendo, ali não há outra coisa por ser feita. Ou eles olham ou não olham. Vê? Eles não desejam vê-lo porque já estão vendidos. Venderam sua primogenitura. Alguma organização, alguma denominação para unir sua primogenitura, para chegar ao céu sobre o fundamento de alguma religião organizada, da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. Está vendo? Satanás já se tornou cabeça de cada igreja. A única coisa, como eu já lhes mostrei,
A única coisa que o diabo não queria ouvir nos dias de Jesus era aquela mensagem, mas guardando os mandamentos e tudo, estava bom. Nos dias de Noé, o que ele não queria ouvir é que ia chover. No dia de hoje, o que o diabo não quer ouvir é de que o mundo vai ser destruído. Ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir que Deus enviou um mensageiro para preparar um povo para escapulir a ira futura. Como o profeta dizia, o engano do diabo, está a ver o engano, onde as pessoas serão como desapontadas. Aquelas pessoas que pensavam que estão bem, que confiaram nas suas igrejas e ficaram tão satisfeitas, pensando que tudo estará bem, eu estou guardando os meus sábados, tudo estará bem, eu estou fazendo, queimando as minhas velas, tudo estará bem. Essas pessoas é que serão desapontadas. E eu estou indo numa igreja onde há milagres, onde há isto e aquilo, tudo estará bem. Mas chegar naquele dia e ser recusado, repudiado redondamente. E é o engano religioso que vai além do engano geral, como ele acabou, o engano de prostituir, beber, essas coisas todas. Porque é como pescar, eu estava pensando a respeito de pescar. Quando você está pescando, cada tipo de peixe que se encontra no rio tem as suas características, a sua própria natureza. Há um tipo assim de peixe, como aquele tipo de peixe escorregadio, chama moramba. Aquele tipo de peixe não custa pescar. Quando você põe minhoca ou carne, lança no rio, aquele peixe geralmente é só chegar, engolir tudo, a isca, engolir o anzolo, e você só tem trabalho para lhe tirar dali. Mas se você está a pescar peixe, você precisa de muita tática e muita sabedoria. Eu lembro uma vez, estava a pescar, acabou, houve um tempo que eu pescava e apanhava esse tipo de, aquele peixe escorregadio, um pouco fácil. Mas para você tirar peixe, você precisa de muita tática. É o que o diabo também faz. Há tipo de pessoas no mundo que facilmente o diabo apanha. São essas que são apanhadas quando ele põe um anzolo e coloca uma prostituta, vai lhe apanhar. Põe um anzolo, põe uma garrafa de cerveja, vai apanhar. Esse aqui é aquele peixe escorregadio que não custa apanhar. Ser apanhado com cigarro, com suruma, prostituição, bebedice, glutonaria, ladrão, essas coisas todas um pouco assim fáceis. É um peixe que não custa apanhar, um peixe escorregadio. Mas há tipo de peixe que o diabo só pode apanhar pelo engano religioso. E vai deixar aquela pessoa ir na igreja, guardar os credos daquela igreja. E a pessoa vai pensar que tudo está bem, porque estou guardando o que a igreja está ensinando. Sem saber que a salvação da alma não se trata de guardar credos de igreja. Trata-se de viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Sabe? É aquele peixe que não tem, aquele peixe fácil. É só no anzolo, por uma prostituta, vai apanhar. Por pornografia, vai apanhar. É um peixe fácil de se apanhar. É um irmão que não tem nada na cabeça, fácil de ser apanhado por diabo.
Mas o engano religioso é uma tática que apanha a pele. Mas há tipo de peixe chamado trota que não se apanha de qualquer maneira. O eleito não pode ser enganado. Você pode pôr essas coisas todas. Isca de mulher não vai apanhar. Isca de pornografia não vai apanhar. Isca disto não põe cigarro, põe bebida, põe mulher, põe o que você quer pôr como isca. O eleito não vai ser apanhado com aquilo. Muda de tática, coloca tática religiosa, você não vai apanhar de novo o eleito. Mas há pessoas baratas que são apanhadas por tudo. Facilmente o engano geral, ele já tem corda no pescoço. Meu irmão, minha irmã, o eleito não pode ser enganado. Por que ele não pode ser enganado? Porque ele se agarrou à mensagem do seu dia. E a mensagem do seu dia é preparado para enfrentar as tentações do seu dia. O diabo está indo com aquela sua placa, não. Se você pega uma promessa, recebe uma oração, e você pede alguma coisa a Deus, ou você está doente e pede a Deus para lhe curar, o diabo corre com aquela placa, vai levantar perante você e diz, não, você não vai ser curado. Mas as escrituras disseram que você será curado. Você pede o desejo do seu coração, Deus disse que você será dado. Mas o diabo corre de novo com aquela placa escrita não, e ele vai dizer, você não vai receber o que você pediu. Empurra o diabo para o lado. Diga ao diabo, sai daqui com a sua placa escrita não. E eu sei que eu receberei o desejo do meu coração. Poderiam, amados, neste momento, nesta sexta-feira de noite, sexta-feira à noite, colocar uma escritura em sua mente e dizer, Senhor, tu prometeste que pedi e serei vos dado. Eu estou a pedir isso, Senhor, por favor, me ajude, eu quero isso. Se o diabo correr com a sua placa escrita, se pedir não será dado, empurrão. Diga-lhe, mentiroso, sai daqui com seu engano religioso, colocando, acrescentando na palavra, sai da minha frente. E eu creio em toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, me ajuda, aqui estou. Que todo tipo de engano que o diabo tentar, todo tipo de isca que o diabo tentar colocar em minha frente, ajuda-me a provar que eu sou um eleito, aquele que não será enganado. Ó Pai Celestial, Senhor Deus de toda a carne, que diremos neste momento em que nos encontramos como que numa divisão continental. E a nossa traje jaze o Éden de Satanás. E a nossa frente jaze o Éden de Deus. Senhor, ajuda-nos para não sermos distraídos e atraídos com o Éden satânico, o Éden presente, a luxúria da vida. Mas, Senhor, dê a graça a cada um, em todo lado onde estão nos escutando. E eu rogo, meu Deus, por cada um, sabendo que farão uma petição, cada um levantando o seu desejo. E Satanás, sempre o inimigo do crente, que sempre correu com aquela placa escrita não, para contrariar. Quando Deus disse que ia chover, o diabo correu de novo com aquela placa e disse, não vai chover. Senhor, ensina-nos, ó Pai, para descrever naquilo que o diabo pode tentar colocar em nossa frente. Para simplesmente crer na Tua palavra, sabendo que ela é uma semente e guardada, semeada e regada, produzirá segundo a sua espécie. Abençoa o seu povo, Senhor,
ao redor deste Moçambique grande. Continue nos protegendo desta coisa maldita, a morte que está indo, ferindo, dizimando e cefando vidas. Permita que a nossa vida, Pai Santo, seja preciosa diante da Tua vista. Tenha pena de nós, Senhor. O diabo está na terra, nesse seu jardim, onde em cada lado ele lança isca para apanhar o jovem, para apanhar os idosos. Não haja nenhuma isca que nos atraia para deixarmos a Tua palavra. Mas, ó Pai, queremos estar conectados com aquilo que é correto. Senhor, como o cantor que cantou dizendo, já decidi seguir a Jesus. O mundo atrás, a cruz à frente. Queremos colocar atrás este Éden satânico, Éden presente, e levantar o nosso rosto além, Senhor, da cortina do tempo, e pela fé vermos o Éden de Deus que em breve será estabelecido aqui na terra. Abençoa o Teu povo, dando-lhes os desejos dos seus corações. Prospere, Senhor, a Sua noiva. Peleja as nossas lutas. Ampare as nossas vidas. Prospere os serviços do Seu povo em todo lado. E aqueles que deixaram as suas casas, deixaram o seu povo, família, para poderem peregrinar em terras longínquas, tentar levar esta luz do entardecer. Pai, ampare a cada um deles. Abençoe, prospere, guie os seus pés para poderem se cruzar com o seu povo que se encontra nesses locais onde eles se encontram. Oh Senhor, dê-nos saúde e vida para continuarmos a Te servir. Tu que prometeste, dizendo que pedi e seremos dado. Pedimos, ó Pai, pela saúde, pela proteção, prosperidade em todos os sentidos. Dê-nos tudo que nós precisamos para fazer face às nossas necessidades missionárias. Abençoa o Teu povo, Senhor, os projetos do Teu povo, tudo que eles fazem que possa prosperar sobremaneira. Obrigado, Senhor, por este momento que nos deu. E tudo que foi dito e feito possa achar algum espaço nos nossos corações, para nos fazer pessoas cada vez mais próximas de Ti, Te amando cada vez mais, Senhor, confiando na palavra cada vez mais. Nos entregamos nas Tuas mãos neste instante, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus, Deus lhes abençoe ricamente por um momento glorioso. Até domingo, se Ele permitir, e mantendo-nos em vida.